Sejam todos muito bem-vindos ao canal Podcast, né? Esse é a Estação Podcast, que é um canal cheio de energia. Eu sou Moisés Almeida e vou guiar você nessa aventura. Agora, segurem seus corações, abram as suas mentes, pois o nosso convidado de hoje é para lá de especial. Ele é um campeão de energia, de coragem, estadista da fé e entrou na política, né? Ele é um homem de convicções fortes e ideais nobres, um líder espiritual que nas últimas eleições saiu dos púlpitos e foi para além da política. Eu estou falando nada mais, nada menos do carismático Padre Kelmo, que nos deu o prazer de nos visitar aqui hoje na Estação Podcast. Padre Kelmo, queria agradecer já de antemão a sua presença e dizer que nós da Estação Podcast estamos muito felizes em tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Moisés, obrigado. E eu gostei de ser estadista da fé. Estadista da fé. Gostei. Gostei porque eu lembrei de São Paulo, né? São Paulo apóstolo dizia assim, nós somos embaixadores de Cristo, né? Então, são adjetivos que realmente cabem para nós cristãos, né? Padre Kelmo, me fala o seguinte, o senhor que tem um compromisso com a comunidade, né, busca a justiça social e tem um desejo de transformar o Brasil, mas antes de falar de política, de onde é Padre Kelmo, natural da onde? Fala um pouco sobre a sua história e como é que você ingressou na vida eclesiástica, na vida religiosa. Olha, eu nasci nesta cidade aqui de Salvador. A família do meu pai é daqui de Salvador. Acho que todo mundo deve conhecer o Largo do Tamarineiro, né? O Iapeí por ali. Então, a família do meu pai é dali, daquela região. E depois, minha mãe, meu pai, meus avós, minha mãe casou com um destes filhos da minha avó que residia aqui e foram para o interior. Eu cresci no interior, depois voltei para cá e daqui fui para São Paulo, né? Mas isso tudo em 22 anos de existência. Se deu até a minha saída da Bahia a São Paulo, onde eu fiquei 22 anos, residi ali. Mas a minha vida na igreja, ela começa desde menino. Talvez até o senhor já tenha passado por isso. O senhor já foi coroinha? Fui. Olha, tá vendo? Então, parece que era algo natural naquele nosso tempo, né? Nós não somos tão velhos assim. Mas era natural. A maioria das crianças eram coroinhas. Todo o processo, exatamente. Então, eu fui coroinha, a gente vestia aquela batinha vermelha. Isso na igreja romana, né? Porque eu sou padre ortodoxo. Né? Depois eu queria que você explicasse para a gente um pouco a diferença. Pois é, então a minha vida inteira foi na igreja romana até os 22 anos, até os 23 anos. Né? Depois, como coroinha ali, menino, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. E depois, então, eu continuo. Faço a primeira comunhão, estudo num colégio muito católico, passo por todos os processos de formação cristã de uma criança. E quando eu chego já na idade de jovem, com as buscas, sempre foi buscas religiosas, com as buscas religiosas e pelo meu temperamento, hoje eu me controlo bastante, mas o meu temperamento colérico, enérgico, eu discuti uma vez por um motivo com o padre de uma determinada cidade, onde eu estava ali como coroinha, já rapazinho, e resolvi não ir mais à igreja. Não vou mais à igreja. Rompeu com a igreja? Rompi, não vou mais para a igreja. Coisa de jovem, né? Não vou mais para a igreja com esse padre assim, assado. E aí permaneci em casa. Os meus vizinhos, que sabiam que eu frequentava bastante, que atuava, que ajudava, começaram a dizer, olha, você não queria frequentar a nossa igreja, já que você não está indo para a igreja católica? Aí eu fui para a igreja, Congregação Cristã no Brasil. E ali eu fiquei 2 anos naquela igreja, Congregação Cristã no Brasil. Vou dizer que foi um tempo ruim? Não foi. É uma linha protestante, né? É protestante. Não foi por quê? Porque eu aprendi também o outro lado do ramo do cristianismo, porque eu convivi com jovens, também com famílias cristãs, né? E vi a diferença de como se vive também a fé cristã em outros ambientes, mas senti muita falta do meu lugar de origem. Perfeito. E aí, por isso, voltei. Mas já voltei com 17 anos, 18 mais ou menos. E aí fui me preparar para o único sacramento que eu não tinha feito
quando criança, que era o sacramento da crisma. E fui preparado ao sacramento da crisma. Fui crismado por um bispo de uma determinada diocese, aqui do estado da Bahia. E os anos se passaram, e então, numa cidade do interior da Bahia, eu comecei a me dedicar ao trabalho da cidade, observando o meu comportamento e minha vida. Diz: olha, você já pensou em fazer uma experiência de vida religiosa? Aí eu comecei a desejar muito isso, né? Houve uma mudança assim de rota no último momento. Disseram: olha, a turma de seminaristas aí deste ano, uma parte deles não vão ficar aqui em Salvador, mas vão para São Paulo, para um novo seminário dos Legionários de Cristo, um seminário Mater Ecclesiae. E aí eu estava no meio dessa turma. Então eu já estava com a cabeça pronta que tudo ia ser aqui. Mandam a gente para São Paulo. E aí eu fico em São Paulo. Só conhecemos na catequese a Igreja Católica Apostólica Romana. E não é só a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque dentro da própria estrutura da Igreja Ocidental, como a gente tem que dizer, sim, Igreja Ocidental, de rito latino, dentro desta igreja existem várias outras igrejas que nós chamamos de igrejas orientais, que estão dentro desse conjunto de igrejas, né? E são mais de 23. Greco-Melquita, Malabar, Calabar, Caldeia, né, Copta, tantas e tantas igrejas, que são todas, cada uma particular, com liturgia própria. Agora, além disso, tem a igreja ortodoxa, que aí já é uma outra situação. E antes de tudo isso, existia a pentarquia, a penta de 5, né, que eram 5 sés apostólicas, as 5 sés apostólicas, que são originárias, que dão origem a toda essa estrutura eclesiástica que nós conhecemos hoje. Primeiro nasce lá os apóstolos, 12 que saem fundando as comunidades religiosas, a primeira comunidade cristã ali em Jerusalém com Pedro, depois Pedro que vai a Roma, só depois é que ele vai a Roma, mas já tinha aquela comunidade de Jerusalém, e de Paulo que vai para outro lugar, Marcos que vai para outro lugar, e cada Barnabé para outro, e cada lugar que eles chegam fundam uma comunidade. E essas comunidades depois, com o passar dos anos, na organização hierárquica da igreja, chamou-se Sés Apostólica, Igreja Mãe, né? E aí tem Alexandria, Constantinopla, Jerusalém, Roma, e tem uma outra, não me recordo. São 5, a pentarquia. Depois houve a política, o natural do ser humano, a gente às vezes não concorda com certas coisas. Houve uma política no início do século IX, 1054 por aí. Antes disso já aconteciam vários desencontros teológicos, vários atritos internos, né, nessa estrutura universal da igreja. E a gente era igreja una, santa, católica e apostólica, é assim o credo. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. O credo niceno reza-se assim. O complemento romana veio depois. Então, a igreja tem um racha político no século IX, 1054, que nós chamamos de o Grande Cisma, ou o Grande Cisma do Oriente. É o que acontece ali. E aí nasce ali, rompe ali, e ali passa-se a dar a nomenclatura os católicos orientais e os católicos ocidentais, né? Dentro da estrutura católica. Não é a reforma protestante. Não tem nada a ver. Perfeito. Tem nada a ver. Dentro da estrutura católica, aí vem assim uma árvore que cria 2 galhos. Houve uma cisão interna. Aqui estão os católicos orientais e os católicos ocidentais. Hoje o senhor pertence à linha oriental. Aí os católicos orientais da época foram chamados de aqueles que têm a fé assim reta, que conservam as coisas e tal. E a esses orientais começaram a chamar de ortodoxo, né? Orto de fé reta, né? E aí aos do Ocidente, que são os romanos aqui no Ocidente, sim. Passou a se chamar os católicos romanos. Aí vem a nomenclatura atrás, romanos. Então todos são católicos. E a formação, padre, é a mesma formação? É mais ou menos a mesma, muda algumas coisinhas. Porque é natural que, com o passar dos anos, o distanciamento que houve, abriu um leque, aqui está o Ocidente, aqui está o Oriente, aqui são católicos ortodoxos, aqui são católicos romanos, mas todos da mesma árvore, né?
São de 1054 até 2023, quase 1000 anos, não é? Sim. Chegando agora 1000 anos. Então, você há de concordar comigo que num período de 10 séculos, novos costumes se criam, novos hábitos se criam, né? Então, houve um distanciamento. Esse grupo do Ocidente com o do Oriente começou a ter vida própria, seus costumes particulares, que nós chamamos de liturgia, né? Então, hoje, a liturgia, por exemplo, a missa, nós chamamos de Santa e Divina Liturgia, que é missa. A Igreja Romana apenas usa a palavrinha missa, mas que é a mesma coisa, Santa e Divina Liturgia. Uma missa bizantina, da qual eu celebro, uma missa bizantina ortodoxa, do rito de João Crisóstomo, é diferente de uma missa latina. Quem viveu antes do Concílio Vaticano II, da Igreja Romana, indo para uma missa bizantina, vai sentir-se muito bem acolhido, porque vai lembrar muito a missa tridentina. E o sacerdote se coloca de frente para o altar, de costa para o povo, e de costa para o povo ele celebra a missa. Então é assim que eu celebro, né? Em alguns momentos a gente vira-se para o povo para abençoar, na hora da pregação, da homilia, na hora das leituras, mas o tempo todo o ritual, mesmo Entendi. assim, é de costa. E me diga o seguinte, qual a quantidade de fiéis que existe? Existe uma quantitativa? Existe, nós somos mínimos, nós somos pequenos. No Brasil, quase ninguém sabe que existe. Uhum. Mas no mundo, eu acho que os católicos, eu não tenho a precisão mesmo, mas no mundo, os ortodoxos, eles não chegam, talvez não chegam a 300 milhões de fiéis. O senhor tem isso como objetivo de espalhar a fé, o rito, né, o sacramento ortodoxo aqui no Brasil? Tem essa ideia? O senhor tem igreja hoje, pretende montar igreja? Como é que é? Olha, essa parte? eu não sou padre, eu sou um padre missionário, mas eu não sou proselitista, eu não concordo com isso. Mas, como missionário, eu tenho a obrigação e dever de fazer o que Jesus disse, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Exatamente. Então, se eu pertenço à igreja ortodoxa, é óbvio e natural que aonde eu chegar, eu vou propagar a ortodoxia, eu vou anunciar o evangelho, que é o mesmo evangelho para todos os três ramos, protestantes, católicos e ortodoxos, mas cada um com suas particularidades doutrinárias e litúrgicas. A Bíblia é a mesma? A Bíblia é... Ou tem alguma diferença? Olha, é a mesma, mas assim como os protestantes, que eles têm, a Bíblia evangélica tem acho que 5 livros menos. Sim, não tem os apócrifos. Na igreja ortodoxa nós adotamos a Bíblia, a Septuaginta. A igreja romana, a mais indicada é a Bíblia de Jerusalém. E nós, a Septuaginta, porque tem uma complementação de livros que já não tem na igreja romana e nem na igreja ortodoxa. Mas isso não muda muito, porque todos os livros que tem em uma, tem na outra. Algumas tem mais, outras tem um pouquinho menos. O senhor hoje tem alguma congregação, tem alguma igreja, ou pretende montar? Olha, eu morava em São Paulo, vim para Ilha de Maré, hoje eu não posso voltar para Ilha de Maré. Estava em São Paulo por conta daquela campanha presidencial e, em consequência de algumas orientações, eu não posso voltar para a ilha. Lá onde eu tinha o início da minha missão, tinha um terreno que já tinha uma capelinha, estamos começando. Agora eu estou em Salvador. Estando em Salvador, eu tenho que começar do zero. Mas a providência divina, que é ela que conduz tudo, já organizou um espaço para mim, uma igreja já está quase pronta, que não é minha, não me pertence, mas foi cedida, né? Foi cedida para que eu possa celebrar as liturgias nesta igreja, né? Agora, o objetivo e o ideal que nós temos é aqui na cidade de Salvador, poder ter uma igreja, uma paróquia ortodoxa, com o templo, com as características arquitetônicas próprias de uma igreja ortodoxa, tanto externa como internamente, porque muda um pouco. E ter a casa paroquial, que é para o padre morar, neste caso eu, né, salão paroquial, e para encontros, e até mesmo, como eu recebi a missão do arcebispo, me tornei vigário episcopal, representante direto do arcebispo aqui, e com obrigação de organizar a igreja, eu preciso construir um seminário para formar novos padres ortodoxos, né? Me diga o seguinte, padre Carmo, na igreja ortodoxa,
O padre pode casar, o senhor é casado, o senhor tem filho, como é que é isso? Não, o padre não pode casar, mas Tem o um senhor, celibato o também. senhor que é casado pode ser padre na igreja Ah, é. ortodoxa. É. Quem já é casado pode ser. Se o senhor é um homem casado, é um homem de uma boa conduta, um bom pai de família, tem um bom testemunho, se sentir o desejo, a vocação de ser sacerdote, pode ser convidado pelo bispo para estudar teologia, participar da vida pastoral na comunidade, na paróquia, ser preparado, tornar-se padre. É o casado que pode ser padre. O homem já padre não pode se casar. Neste caso, eu nunca me casei. Ordenado já não pode. Eu nunca me casei, mas já fui ordenado padre, nunca mais eu poderei casar. Se eu fizer, eu preciso deixar o sacerdócio. Pronto, estamos aqui conversando com o Padre Kelber, essa figura simpaticíssima. Falamos um pouco sobre a sua história e o seu processo, né, eclesiástico, a sua vida religiosa. Vamos agora passar para um outro patamar na conversa, explorar um pouco a questão política. Né? Um sacerdote que sai de trás do púlpito e entra na arena política que, né, é uma arena mais complicada de se conviver. E aí vamos entender com o Padre Kelmo, né, conhecer como é que foi a história, os bastidores dele na política. Padre Kelmo, como é que começou a sua incursão na vida política? Quem convidou o senhor? Roberto Jefferson. Roberto. Ele é o culpado. Roberto Jefferson, todo mundo conhece, uma figura excelente, um homem, para alguns, um bom amigo, para outros nem tanto, mas para mim um bom amigo. Roberto Jefferson esteve aqui na Bahia e foi me visitar na Ilha de Maré. Nós temos vídeos e fotos que podem provar isso. Mas por que ele foi visitar um padre desconhecido ali na Ilha de Maré? Porque ele estava doente em determinado momento. E alguém me pediu, padre, será que você poderia gravar um vídeo, mandar para o Roberto, mas um vídeo fazendo uma oração para ele? Está doente, está lá, acho que tinha saído da UTI, ou estava na UTI, alguma coisa assim. Então eu fiz esse vídeo e mandei para ele. Uns 15 dias depois, ele me ligou, a pessoa passou o meu número, né? Óbvio. Ele me ligou dizendo que queria me conhecer para me dar um abraço e agradecer por ter rezado pela sua saúde. Maravilha. Eu achei aquilo generosidade pura. Maravilha. Aí eu digo, tá bom, mas eu moro tão longe, o senhor está no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, estou em Salvador, ainda numa ilha, você tem que pegar barco para chegar aqui, eu estou no século XVIII, Roberto Jefferson. Aí ele disse, não, eu preciso ir. E veio, por 2 vezes. Foi um encontro muito bom, maravilhoso, né, pela primeira vez. Isso foi em 2019. É recente, tem que 3, 4 anos, né? 23, vou fazer 4 anos. E aí ele a partir daí nós ficamos amigos, ficamos em comunicação constante por telefone. Eu acordo muito cedo, às 4h30 da manhã eu já estou trabalhando, fazendo live, eu faço live 4 da manhã, que 4h30. É a oração da manhã com o povo. Então, aí eu costumo acordar muito cedo, e aí eu nas madrugadas ele também acorda cedo, e aí nós conversávamos muito, quase todos os dias. Então um dia ele me disse, padre, eu quero que o senhor me ajude. Eu digo, em quê? O partido nosso, eu quero um partido cristão e conservador. Eu preciso da figura de um padre aqui comigo. Mas não só para estar aqui representando, mas para estar aqui me ajudando a transformar o interior do partido. E a partir do estatuto, eu preciso mudar isso, mudar aquilo. E aí eu comecei a ajudar, a orientar, dar exemplos, dar orientações, ensinar símbolos cristãos, que ele usou muito, que era este aqui, né? Tem fotos que muita gente pode ver ele fazendo isso aqui, isso aqui é uma aulinha de teologia simples para criança, né? Nós cremos em quem, Moisés? Nós cremos em Jesus, que nasceu do seio de Maria, palma da mão. Jesus que tem 2 naturezas, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, mas que nasceu da Virgem Maria, palma da mão. E nós acreditamos na Santíssima Trindade, que são 3 pessoas, 3 dedos, 3 pessoas separadas, distintas, mas que unidas é um só Deus. E aí a gente, com esse gesto aqui, o católico oriental, o ortodoxo, faz o sinal da cruz, né? Se perseguindo dessa forma, né? Observem que os ortodoxos orientais fazem isso. Não é assim como os romanos, mas é assim. E é assim com uma explicação teológica. Né? Perfeito. E aí, eu ensinando as coisas para ele, e isso aqui também era um código para não serem mortos na época da perseguição do cristianismo, bem no início da igreja. Bom,
Então, o Roberto esteve na ilha, Roberto conversa comigo, eu passo a ajudar um pouquinho naquilo que ele me pede, e vamos ficando amigos, amigos, Daí amigos. surgiu uma grande amizade. Daí surgiu uma amizade grande, ele me convida para conhecer a sede do partido, eu vou a Brasília. O senhor entra no partido, então. Até aí não. Eu vou a Brasília, visito o partido, conheço a diretoria, ele me apresenta a todo mundo. Depois, eu tomei a iniciativa, vendo que realmente era verdade. Era sério. A coisa era séria, que ele realmente tinha mudado, era um homem cristão agora, e queria o partido diferente. Então eu disse, bom, então eu Vou dar minha preciso contribuição. fazer parte disso, né? Então eu me filiei ao partido. E aí me filiei ao partido. E a igreja não é contra a Não, criação do padre não a é, partido político. não é contra, não. Tanto que tem padres que são candidatos, né? Ela não aconselha que você seja candidato, até porque, tanto para a ortodoxa como para a romana, quem é candidato precisa ficar sem exercer o sacerdócio naquele período, né? Depois retorna. Então, eu me filiei ao partido, eu não me lembro agora em que ano, acho que deve ter 2 anos e meio, mais ou menos, de filiação. E continuei, ao ponto de que Roberto um dia disse, padre, vamos fundar um movimento. Aí nós estávamos conversando, eu estava até em casa, deitado numa rede, ele começou a conversar comigo, e aí surgiu o Movimento Cristão Conservador, que nós chamamos de MCC. O que é isso? É unir os pastores com os padres, num único objetivo, que é ajudar as pessoas e a partir da transformação da política, uma política onde a sua inspiração e o seu modelo é o próprio Cristo, como um servidor, e fazer da política aquilo que ela realmente é chamada a ser, né? Um lugar onde o homem que é vocacionado a servir ao povo, realmente servir a este povo, que a política é para servir, né? Então, essa era a ideia. Jesus Cristo, inspirador dos homens públicos, Jesus Cristo como fonte de inspiração dos homens públicos, para transformar a vida das pessoas, para resgatar valores e princípios, a partir da defesa da vida, da família, Deus, pátria, família, vida e liberdade. Esses eram os 5 pilares ali que a gente estava construindo no PTB. Então, aí ele me convida, nós começamos a desenhar o que era o MCC, e aí me convida para tomar posse como coordenador nacional do movimento. Então, eu passei a ser o coordenador nacional do Movimento Cristão Conservador pelo partido do PTB, que é o movimento passou a ser um braço do PTB. Perfeito. E aí eu, o pastor Gamonal, o Roderico Navarro, começamos a trabalhar. Roderico Navarro é o venezuelano. O venezuelano. E começamos nós 3 a trabalhar. Ele está trabalhar. aqui no Brasil? Está há 6 anos já. Ele trabalha conosco. E aí nós 3 começamos a viajar pelos estados do Brasil com palestras, juntando os pastores, juntando o povo, para de fato fazer vamos usar essa palavra, uma catequese política. Né? Catequese política, o que seria isso, Moisés? Seria dizer assim, a grosso modo, política não é para roubar. O político não é para propagar a corrupção mais, chega, basta. Mas a política é para resgatar. A política é para incluir pessoas, a política é para servir pessoas, a política é para criar, para poder promover o jovem com uma educação de qualidade, cuidar das pessoas que precisam de uma saúde melhor. Então, abrir a cabeça do jovem do PTB que entrava para mostrar para ele que ele está entrando no partido, vai ser candidato a vereador, prefeito em algum lugar, depois ele pode ser candidato a deputado federal, estadual, mas que ele tenha uma visão política de serviço, uma política servidora, que se preocupa com o outro, e não uma política que se serve do outro, uma política sugadora. Maravilha. Né? E esse era o trabalho meu, do Roderico e do pastor Gamonal, internamente no partido, mas internamente. Perfeito. Padre, vocês podem estar perguntando o que é que essa bigorna está fazendo aí em cima da mesa. Isso foi um presente do nosso querido Rogério, que a gente manda um abraço para ele, que nos ajuda muito aqui na produção. E era para forjar as questões. Né? Então, vamos colocar, a partir de agora, todos aqui na bigorna. E a questão é a seguinte, padre.
foi dito Padre Kelmo, padre fake. Eu queria que o senhor esclarecesse definitivamente, Padre Kelmo é um padre fake? Como é que o senhor se posiciona com relação a esse tipo de colocação? Fake na cabeça de quem espalha fake news, né? Fake na cabeça de quem não conhece nada da história do Padre Kelmo. Fake na cabeça de quem nunca teve nenhuma aproximação com o Padre Kelmo. Fake na cabeça de pessoas que têm a prerrogativa de criar narrativas para desconstruir pessoas, para matar pessoas. Porque hoje, infelizmente, vivemos assim, numa sociedade onde se cria narrativas para destruir pessoas, né? Já vista que o próprio presidente da República diz isso em vídeos, que não sou eu que estou dizendo, está na internet. Ele dizendo que tem que construir narrativas para destruir pessoas, né? Então, como é que um líder de uma nação... O senhor estava de Lula. Eu estou falando de Lula. Como é que um líder de uma nação... Ele disse isso. Ele disse, está na internet, é só procurar, não sou eu que estou dizendo, não, nem inventando, não. Como é que um líder de uma nação, ao invés de se preocupar em cuidar dessa nação e do povo, está estimulando o povo a inventar histórias para destruir vidas? Isso é inconcebível, né? Então, por causa disso, de homens que deveriam dar exemplo e modelo, que falam esse tipo de coisa, que algumas pessoas começaram a espalhar essa fake news. E até algumas eu já processei, e outras já estão encaminhadas para o processo. Porque para esse tipo de gente, calar a boca só quando mexe no bolso. Então, não é que eu esteja interessado em dinheiro, não. Eu estou interessado que elas se respeitem e me respeitem, né? Porque a gente cobra muito respeito, mas a gente respeita o outro, né? Então, antes de você julgar, condenar, jogar pedra e levar calúnia para frente, você conheça a pessoa, realmente conviva com ela, saiba da sua história e não fique falando bobagem por aí, né? Então, Padre Kelmo não é um padre fake? Claro que não. Perfeito. O senhor citou aí o presidente Lula. Sim. Que é hoje, né, assim, uma liderança nacional, mas que a relação com o senhor não é muito amistosa. Como é que foi esse embate político na época da campanha, principalmente nos debates? Olha, para mim foi... Moisés, eu vou ser sincero, foi muito... Não foi nada programado nem preparado. Não havia programação, não foi nem preparado nem programado. Aconteceu. Eu entrei na campanha presidencial no final do segundo tempo. Explica para a gente, antes disso, explica para a gente como é que o senhor passou a ser candidato a presidente da República. Pois de onde surgiu isso? Eu estava em Recife, tomando café da manhã, eu, pastor Gamonal e Roderico Navarro. Nós havíamos terminado 2 dias de seminário do Movimento Cristão Conservador que eu acabei de explicar. Vamos fazer essas palestras para os políticos de lá. E aí, de manhã, estávamos tomando café, ligam para a gente dizendo o seguinte: Padre Kelmo, o Roberto Jefferson será candidato a presidente da República, no pleito agora. E você foi escolhido para ser o seu vice. Eu digo, o quê? Eu tomei um choque, assim, como? Repita aí. Sim, sim. Aí eu... Não aceitamos, não. Não, aí eu retruquei um pouquinho e tal, e disseram, não, o senhor não está entendendo. Nós escolhemos o senhor como candidato. É uma determinação. O senhor tem que aceitar. O senhor faz parte do partido. O partido quer o seu nome. Aí eu me fiquei acuado, né? Eu digo, bom, se... para o bem da nação, estou pronto. Aí, ao povo pois que vou. Aí aceitei, mas não sabia o que estava aceitando. Eu aceitei sem saber o que estava aceitando. O que viria por aí? Candidato a vice-presidente da República? Candidato a... Não sei o que é isso, mas vou. Estou no grupo, o grupo está determinando. Nunca tinha tido experiência política? Nunca na minha vida, nunca. Nem pretensão? Nunca. Eu era apenas um catequista dos políticos. É só isso. E aí, eu aceito, e aí começa toda a loucura, né? Documento para lá, documento para cá, isso, aquilo, outro, o TSE, não sei o que, assina isso, assina aquilo.
Eu digo, meu Deus, que loucura, que maluquice. Investigação da sua vida financeira, investigação da sua vida isso, investigação daquilo, resultado... É uma loucura, viu? Pega você, joga para cima assim, sacode para ver o que é que sai dali. E aí, tive que ir para São Paulo para começar a concretizar isso, né? Aí fizemos, era o lançamento da campanha presidencial com o Roberto presidente e o padre vice. Acredite, na noite que já estava tudo pronto, o salão arrumado, os banners enormes, com a foto de Roberto Jefferson e eu, todo mundo convidado, o lançamento da campanha presidencial de Roberto. Isso seria às 19h30. Às 17 horas ligam para a gente. 17 horas ligam para a gente para um evento que era 19h30, tudo pronto. Infelizmente, a campanha presidencial, a chapa Padre Kelmo Roberto Jefferson, o TSE suspendeu a Roberto Jefferson, a chapa. Não pode ser candidato. Ele não pode ser candidato. Aí nós todos, e a assessoria, e agora? Vamos fazer o quê? Está todo mundo avisado, os convidados virão, os candidatos todos, pré-candidatos todos a deputado federal, estadual, todo mundo já está aqui, está tudo pago, as coisas estão compradas, cartazes, banners enormes de mais de 2, 3 metros de comprimento. E agora? Aí nos disseram o seguinte, vocês vão simplesmente falar da campanha de todos, menos a de vocês, de Roberto. Vamos falar da campanha do deputado estadual, do federal, dos senadores e tal, esqueça de vocês, porque foi suspensa a chapa. Né? Tá, fizemos isso. Aí 2 dias depois, foi feita uma reunião da executiva do partido, e aí decidiram que o padre Kelmo, então, iria ser o candidato a presidente, e o vice seria o pastor Gamonal. E a chapa seria um padre e um pastor. E assim nasceu a candidatura do padre Kelmo com o pastor Gamonal. A impugnação da candidatura de Jefferson, Roberto Jefferson, foi em função daquele episódio da Polícia Federal? Foi em função de que ele estava inelegível, porque ainda não tinha completado os 3 anos Sim. Faltava completar os 3 anos de alguma coisa da ficha limpa, alguma coisa assim. Ah. E aí ele já tinha sido preso por conta de denunciar o mensalão e tal. Mas a impugnação foi legal, Certo. foi correto. Né? Realmente ele não tinha condições de sair candidato. Exato. Mas a chapa, pastor e padre, para mim foi uma experiência muito... E aquele episódio, padre, da Polícia Federal, como é que o senhor analisa aquilo? Qual episódio? Dele ter recebido a Polícia Federal. Isso aí já é depois da campanha, né? Isso aí já estava terminando. Nós já estávamos no segundo turno. Ali foi dia 23 de maio. Então teve o primeiro turno, nós fizemos uma loucura, porque foram só, para terminar isso, para começar a responder a outra, foi uma campanha relâmpago, porque, vejam, todos os outros candidatos tiveram 2 meses, 3 meses antes, participaram de tantas coisas, se organizaram. Nós tivemos 19 dias. A nossa campanha foram 19 dias apenas. Porque impugnou a chapa, aí demorou 2 dias. Então, foi muito rápido. E nesses 19 dias nós tivemos que nos virar nos 30, como se diz, para atender as necessidades. E como era muito pouco tempo e o dinheiro nosso foi muito pouco, para uma campanha presidencial nós recebemos um pouco mais de 1.200.000 para uma campanha presidencial. Enquanto candidatos a vereadores do próprio PTB, teve alguns que receberam 1,5 milhão, que eram deputados, candidatos a deputados. Então, o dinheiro era muito pouco, o tempo também muito pouco, o dinheiro foi investido quase todo ele em mídias sociais, que era o que podia alcançar mais rapidamente, porque nós só tínhamos 19 dias. E, bom, houve o resultado, veio o segundo turno, e aí, para nossa surpresa, no dia 23 de outubro, estávamos eu e o pastor Gamonal voltando de São Paulo, de carro, indo para Juiz de Fora. E ali não sei se... eu não me lembro aí, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, nós paramos para almoçar, em torno de 12h30 por aí. Aí Roberto Jefferson ligou no telefone, ele videochamada, armado, e dizendo que estava se despedindo, foi um prazer vocês comigo na minha vida, mas para mim não dá mais, vocês conduzam o nosso projeto no partido, mas para mim já deu. E desligou.
Aí eu e o pastor ficamos assim, atordoados, imaginando Sem coisas, né? entender, é. Você entendeu o que é aquilo? Surtou. É. Aí o pastor ficou louco e disse, padre, nós temos que ir lá agora em Juiz de Fora. Já volta e... Aí é, olhamos no relógio, dali onde nós estávamos até a cidade dele, que é pertinho de Juiz de Fora. Esqueci o nome, Comendador Gasparian, uma coisa assim, depois de Petrópolis. Nós estávamos a uma distância de 3 horas e meia. Aí nós fomos. Fomos. Quando nós chegamos ali na casa dele, a avenida estava repleta de gente, polícia de todos os uniformes possíveis. E, de alguma maneira, nós conseguimos entrar lá na casa dele. E quando nós chegamos, estavam os parentes, a esposa, sobrinhos, irmãos, primos, todo mundo chorando, agoniado, num clima muito ruim. E ele armado, fuzil nas mãos. Nos olhou assim, ficou parado. E a gente, presidente, o que é isso? E fomos conversar. 1 hora e meia de conversa. Nessa 1 hora e meia de conversa, nós conseguimos que ele entregasse as armas e dissesse: ó, vocês têm razão, vou me render e para mim está acabado, encerrado. E aí fomos, eu e o pastor saímos com um fuzil e os pentes de bala na mão, fomos entregar aos policiais, e aí o pessoal acompanhou pela televisão o final de tudo isso. E como é que ele está hoje? O senhor tem acompanhado, tem tido contato com ele? Olha, é incomunicável, o Roberto está incomunicável, a gente não consegue falar com ele desde outubro, infelizmente, não é permitido visitas a Roberto. Sim. Visita religiosa, todo preso tem direito, mas eu não sei por que a gente não consegue visitar ele, nem eu, nem o pastor. E Tem notícia da saúde dele? então, a Como é única que tá? pessoa que visita é a esposa dele e os advogados, né? E E aí, ainda está encarcerado? na última semana, uma semana que passou, 10 dias atrás, eu acho, os advogados começaram a publicar coisas e aí a gente começou a saber, né, como é que Roberto estava. Mal, já para morrer. Perdeu 20 quilos, né? Ele já era magro, perdeu 20 quilos, estava em silêncio, introspectivo, abatido, né? Fraco, sem andar, andando de cadeira de roda, imagine. E a esposa então fez um vídeo desesperada, porque ele estava para morrer mesmo, desesperada para que o marido tivesse pelo menos o direito de lutar pela vida, porque Roberto é um homem que teve câncer por 3 vezes, né? E o câncer dele foi muito delicado. Eu lembro que uma vez ele contou para mim, disse, padre, olha, o médico disse que de 1.000 pessoas que têm o tipo de câncer que eu tenho, um se salva. Eu fui essa Entre uma mil. pessoa. Então, hoje a situação dele é muito delicada. Ele está, graças a Deus, permitiram que ele saísse do cárcere e fosse para uma cama de hospital, está num leito lá no hospital, no Rio, para se recuperar, mas está desidratado, está magro, né, depressivo. É uma situação difícil a dele, muito difícil. Aqui na Bigorna, sua relação com o atual presidente Lula? Nenhuma, não tem relação nenhuma. Porque... Nem relação política, vocês não Não, negociam nenhuma, nada? não, nenhuma, porque existe uma incompatibilidade entre o padre Kelmo e Lula, uma incompatibilidade geral, total, porque nós pensamos de forma diferente, né? Nós pensamos e agimos de forma diferente. Então não há nenhuma amizade, não há nenhuma simpatia, não há nenhuma aproximação e também nunca haverá, né? Dizem que a gente não pode falar o nunca, É. mas eu posso dizer que nunca, porque é inconcebível o que eu vi. O que é que Eu Padre vi. Kelmo viu? É inconcebível O o que eu Brasil vi. quer saber. Eu estive nos anos de 2017, no início do êxodo venezuelano, eu estive lá em Pacaraima, lá em Boa Vista, para ver com os meus olhos o que era aquilo. Eu nunca vou esquecer de uma senhora jovem, toda suja, magra, magérrima, com seus filhos, 3 crianças, e ela puxando a minha batina assim, ó, puxava assim. Padre, padre, eu tenho hambre, mis hijos têm hambre. E chorava. E eu olhei para aquela mulher assim e disse, meu Deus, o que é isso? Como é que um governo faz isso com o seu próprio povo? Isso são miseráveis, são demônios. Porque não é só essa senhora, olha a fila que está isso aqui. Centenas de pessoas fugindo com as suas malas.
com tudo que tem em uma mala. Que absurdo é esse? Eu comecei a querer entender o que estava acontecendo mesmo. Aí fui mergulhar fundo nessa história, né? Que eu não era muito ligado a essas questões aí. Eu fui mergulhar fundo nisso e fui ver lá a tragédia do Chaves, depois Maduro que assume, e depois fui mergulhar mais ainda, fui estudar um pouquinho mais, aí fui ler aquele Bernardo Kirchner, fui ver Olavo de Carvalho e entender o que estava acontecendo aí nesse cenário latino-americano de política. E aí fui descobrindo a teia de aranha, né, criada por Fidel Castro e Lula, que é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, criado por esses homens de esquerda, né, para se apoiar. Eles se apoiam dentro de uma instituição que eles criaram, se apoiam financeiramente, é um grupo de amigos para se ajudar e financiar as suas políticas de esquerda no continente latino-americano. Mas quais políticas de esquerda? Aquela que eu vi, que o povo tem que fugir da fome, que o povo perde seus sonhos, que o pai está no Chile hoje, a mãe está na Argentina, a filha está no Uruguai, desestruturou as famílias, né? Desarraigou as pessoas da sua terra. É isso? É essa a política da esquerda? É isso que eles querem para as nações? É isso que eles preparam para o seu povo? A Nicarágua, o que a Nicarágua está fazendo recentemente aqui, que nós estamos vendo esse Daniel Ortega, que é um ditador? O que ele fez? Mandou prender, se vocês não sabem, se você não sabe, Moisés, tem Denuncia. 10 padres que estão na cadeia na Nicarágua. 2 bispos que estão presos na Nicarágua. O arcebispo de Manágua, que foi exilado, teve que fugir, está morando em Miami. 350 assassinatos na Nicarágua, 220 presos políticos opositores ao regime ditatorial de Ortega, os 7 candidatos à presidência da República no pleito de 2022, que ele mesmo concorreu, ele mandou prender todos para que ele fosse eleito. Confiscou agora os bens de todos os opositores, mandou fechar as contas bancárias da Igreja Católica Romana há uma semana atrás. Essa é a política da esquerda? Essa é a democracia que a esquerda prega? É esse o grupo do Foro de São Paulo? São esses os ditadores, como Maduro, que 7 milhões de venezuelanos estão no mundo como peregrinos buscando uma casa, batendo nas portas, na diáspora, perderam seus sonhos, abandonaram seus ideais, suas famílias, suas propriedades. Mas por quê? Porque tem alguns homens loucos, porque só podem ser loucos esses ditadores, que pensam apenas no poder a qualquer custo. É o poder pelo poder. Então eles têm sede de mandar nos outros, sede de poder. Então é essa ditadura comunista que faz parte do projeto do Foro de São Paulo, porque todos eles são do Foro de São Paulo. Todos se apoiam. E aí agora, pasmem, povo do Brasil, pasmem. Estão vindo para cá. Essa gente toda, essa gente democrática... Estão vindo para cá para onde? Para o Brasil. Essa gente toda democrática, boazinha, que trata todo mundo com carinho, né? Que são narrativas, as histórias que falam sobre eles, né? Essa gente toda está vindo aqui para o Brasil. Se vocês não sabiam, saibam. Dia 29 de junho agora, o Foro de São Paulo resolveu se reunir em Brasília. Todos esses ditadores, amigos do presidente da República do Brasil, virão para cá. Pasmem com isso. Quer dizer, o brasileiro foi consultado? Nós queremos que essa gente ditatorial, que mata os sonhos das famílias, que destrói um país inteiro como a Venezuela, nós fomos consultados se nós queremos que este povo venha para cá? Quem é que vai pagar os banquetes dessa gente? Quem é que vai pagar as estadias dessa gente? Quem é que vai dar acolhida a essa gente? Isso será feito com qual dinheiro? Com os dinheiros dos impostos do povo brasileiro? Será que é isso? Será que é possível isso? Nós não queremos ser coniventes com essa situação em que esses países se encontram. Nós não somos coniventes com isso. O povo brasileiro não quer isso. Eu duvido que se você perguntar ao povo brasileiro, fizer uma pesquisa na internet, um plebiscito, uma enquete, perguntando se o povo brasileiro quer de livre e espontânea vontade acolher aqui por 3 dias esses ditadores,
veríamos quais seriam a resposta do povo. Maravilha. Esse é o Padre Kelmo, né? Além de carismático, extremamente polêmico. Padre, Não diga isso, eu não sou polêmico. Eu não sou polêmico, Moisés, eu não sou. Pronto, aí tá aí para você dar a sua opinião. Padre Kelmo é polêmico ou não? Carismático, né, e simpático, todos nós achamos. Eu não sou polêmico, eu estou só dizendo a verdade, eu não estou mentindo. Perfeito. Eu estou apenas, minha gente, pelo amor de Deus, entendam. Não estou polemizando nada. Eu estou falando apenas a verdade. Leiam, estudem história, geopolítica, vejam realmente o que é o Foro de São Paulo. Peguem o Google, está na palma da mão, pega o celular, bota lá, ó, Foro de São Paulo. Pesquisem, leiam, estudem, vejam, desconstruam as narrativas que tentam enfiar na cabeça de vocês. Não sejam mais dominados por esses que querem apenas controlar todo mundo. Se libertem, vamos nos libertar dessas correntes, dessas amarras ideológicas que estão querendo amordaçar o cérebro, a mente de todos nós. Nós não somos idiotas. O povo precisa cada vez mais se politizar e se libertar das garras destes ditadores como Maduro, desses ditadores como Ortega. Vejam o fim da Argentina, né? Este Alberto Fernandes, que também é do Foro de São Paulo, destruiu a Argentina. Os argentinos já estão com 100% de inflação. A Venezuela é 800% de inflação. Imagine que loucura isso. O salário mínimo na Venezuela é R$7. Um médico ganha R$7 por mês. Sabe quanto custa um frango lá? R$50. Dá para comprar o quê com 7 que ele trabalha um mês? É isso que nós queremos para o Brasil? Esse é o querido Padre Kelmo. Padre Kelmo, vamos voltar um pouco aqui à conjuntura política nacional, né, e o período da campanha, né, a presidente da República, campanha presidencial. Como é que foi a sua, e como é que está sendo até hoje, né, a sua relação com o ex-presidente, o Jair Bolsonaro? Eu não tenho comunicação com ele, não. As pessoas até podem achar que tenho, mas não tenho. Nosso último contato foi na campanha. Contato físico, diz: olá, tudo bem? Falar o telefone. Encerrou-se ali em outubro, né? Quando acabou a eleição, nós não nos falamos mais. Minto. Nós tivemos um último encontro, foi no dia 14 de dezembro de 2022, lá no Palácio dele, na Alvorada. Foi um último encontro, uma conversa muito boa que nós fomos ter, de agradecimento um ao outro, enfim, uma conversa privada nossa. Estava eu e 2 pastores, rezamos pelo presidente, né? E depois fomos embora, a última vez. De lá para cá, não tenho contato com ele, não tenho o número do telefone dele, que pessoas podem achar que tenha, não tenho, né? Enfim, nós terminamos ali o nosso... E qual a sua impressão da pessoa, não mais do político, mas da pessoa Jair Bolsonaro? Tanto da pessoa como do político. Boa impressão, uma boa impressão. Porque é um homem que mostrou que é possível fazer política sem roubar. Ele mostrou, deixou claro aí para todo mundo. É possível fazer a boa política sem roubar. É possível você despertar no cidadão o amor pela pátria, pelos símbolos nacionais, né? Valorizar a questão da brasilidade. Então, o presidente Bolsonaro, ele ensinou muito. Ninguém pode negar isso. O presidente Bolsonaro ensinou muito a muita gente. E resgatou muito de valores pátrios, cívicos, para todos nós, né? E outra, é o grande padrinho, o grande apoiador do agronegócio. Então ninguém pode negar. Aí é ser desonesto intelectualmente. O presidente Bolsonaro apoiou muito o agronegócio, ajudou muito o agronegócio, é tanto que nós somos hoje os campeões de produção de grãos. O agronegócio é o nosso patrimônio cultural, é a nossa maior riqueza, porque não é só nosso mais. O Brasil produz comida para os brasileiros, o Brasil produz comida para 25% do planeta. Vocês sabem o que é isso? 25% da população do mundo precisa do agronegócio. Como dizer que o agronegócio não é uma coisa boa? Só uma pessoa louca pode dizer isso. O agronegócio é a nossa riqueza. O agronegócio é a mantenedora do nosso PIB.
Tem em torno Moisés, já de em torno você de sabe que... 30% Não, já. é 41%. É 41 agora? O agronegócio é 41% do PIB nacional. Mas eu, padre Kelmo, tenho, já que o senhor não tem o telefone do Jair Bolsonaro, eu tenho um telefone do senhor. Para mim é uma honra. Mas eu vendo aqui, eu conheço essa pessoa que está do lado do senhor aqui na foto. Aonde? Ah, Aonde é isso? na foto do senhor de perfil. Ah! Quem é essa? No seu meu WhatsApp. WhatsApp. Quem é essa Eu pessoa? gosto bastante. Gosta É a dela? nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro. Aí você me perguntar por que é que você deixou a foto dela no seu perfil? Porque eu gosto dela. E eu sei que ela gosta, eu soube Simpaticíssima. que ela gosta muito do senhor também, né? Olha, a presidente Michele. Já é presidente? Não, Ó, primeira mão não, aqui. não, não. Já tá- Eu errei aqui. A primeira-dama Michele, simpaticíssima, Todo mundo fala gentil, isso dela, né? carinhosa. Nossa, uma mulher extremamente carismática. Eu adoro, eu gostei demais. E com ela eu tive um contato até mais que com o presidente. Sim, sim. Muito sim. mais. Por exemplo, aqui na Bahia, nós nos encontramos num evento que fizemos aí nos comícios, né, em Porto Seguro. Foi uma maravilha encontrar com ela, com a Damares. Depois nos encontramos lá em São Paulo, em outros eventos juntos. Outra maravilha. Essa foto mesmo é num evento em São Paulo, né, na campanha. Então, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, é uma simpatia em pessoa. Educadíssima, gentil, né, carinhosa e uma mulher de fé. Mulher de fé, que sim. guerreira, e se descobriu como também uma porta-voz, né, do povo na política. Porque eu vi a primeira vez ela discursando lá em Porto Seguro, no comício, e eu digo, nossa, eu não sabia que ela fazia isso. Dando um discurso mesmo como se realmente fosse uma O política. senhor acredita na possível candidatura da Michele à presidência? Tudo é possível, né? Porque na política tudo é possível, e a política ela muda assim. A gente não pode fazer previsões longas. Eu descobri isso, estou descobrindo isso. Na política não podemos fazer grandes previsões assim longas, longínquas. Por quê? Porque muda de repente. É igual as nuvens, né? O Roderick sempre diz isso para mim. Padre, olha, a política é como as nuvens, viu? Muda constantemente. Então você vai ter surpresas toda hora. Mas Michele saindo como candidata, teria seu apoio? Com certeza. E o senhor acha que ela é um nome forte? Mas não importa o que eu acho, o que importa é o que o povo acha, o que importa é o que o partido dela acha. O que eu acho não importa. Maravilha. Vamos lá. Se você quiser interagir um pouco com o nosso querido Padre Kelmo, né, pode mandar as suas perguntas aí, faz um áudio, então manda escrito que a produção passa aí. Não sei se tem alguma coisa aí. Se tiver alguma pergunta aí, a produção pode colocar no ar. Viu? Padre, política, enquanto o pessoal vê se tem alguma... Então, você que quer mandar uma pergunta, um posicionamento, a sua opinião sobre a política nacional ou até internacional, sobre a pessoa de Padre Kelmo, fica à vontade. Aqui a gente é uma tribuna aberta àqueles que nos acompanham. Agora o que eu achei, só para voltar Pois um não. pouquinho, o que eu acho fantástico, Michele Bolsonaro, por exemplo, voltar a falar dela, é evangélica. Sim. Michele Bolsonaro é evangélica de família e tal. Eu, católico ortodoxo. As minhas tradições são mais católicas, a dela é evangélica. E parece que duas almas que se encontraram se deram muito bem. Porque é uma simpatia, tanto da minha parte para com ela, dela para comigo. Então, que beleza é poder ver que é possível o evangélico se dar bem com o católico. Não é? E outra, nós estamos num país de maioria cristã, onde a metade é evangélica e a metade é católica. E duas pessoas que se dão bem. Né? E a mesma experiência eu fiz com o pastor Gamonal. Pastor Gamonal é evangélico e eu, ortodoxo, de tradição católica. E aí, nós dois, um vice-presidente e o outro candidato à presidência. Maravilha. Então, é possível. O povo brasileiro, ele realmente, nesse aspecto, ele é fantástico, né? A gente consegue conviver bem com as diferenças, com algumas exceções. E aí eu espero que também seja acolhido as religiões de matriz africana, que seja Claro. Acolhido os muçulmanos, que sejam acolhidos os judeus, que sejam acolhidos também os espíritas. A gente Enfim, tem que acolher todo aquele os que também budistas. sabe acolher. Perfeito. O que não dá para acolher é aquele que diz assim: eu quero ser respeitado e eu estou lutando para ser respeitado, mas ele não respeita. Aí fica Entendi. difícil. Você quer que o outro te respeite e você não respeita o outro? Isso é estranho, hipócrita.
Falando dessas questões que são polêmicas, o senhor não gosta de dizer o senhor, de uma entrevista, falou que se alguém entrasse armado na sua sinagoga, na sua igreja, no seu Sinagoga templo, não, eu não sou judeu, mas no seu igreja. templo, né, no seu espaço religioso, se o senhor tivesse armado, o senhor, né, Eu sei o atiraria que, na que você pessoa. quer falar. Eu quero entender. Gente, é o seguinte. Eu quero entender. Explica aí pra gente. Vocês fazem tempestade num copo d'água. Explica bem isso aí para não Vocês ficar... fazem tempestade num copo d'água, principalmente vocês que fazem pergunta pra gente. a gente gosta de botar Vocês pra- botam fogo no negócio. Mas dá direito para o senhor esclarecer. Pois é, eu vou esclarecer. Na bigorna aí. Pois é. Quero na bigorna. É o seguinte, quando eu disse aquilo, foi numa entrevista, num podcast do... Como é o nome dele? Eduardo... Zé Eduardo? Zé Eduardo. Zé Eduardo. Ele- Bocão. É Bocão, ele me fez a pergunta. Então, é assim, muito simpático ele. Comunicador de Gente boa, primeira. gostei dele. Um abraço para Zé Eduardo. Um e abraço aqui. também, viu? Gostei muito de você. É assim, eu disse aquilo, mas eu não disse aquilo ali como uma brincadeira, ou como um deboche, ou como algo que não é verdade. Eu falei aquilo ali, repito, é verdade. Faria aquilo, mas faria por quê? Faria aquilo o quê? Explica aí para o pessoal. Calma. Tô nervoso. Na igreja, a igreja diz o seguinte, Moisés, que nós temos o direito de defender a própria vida. Não é? O dom da vida é muito particular, cada um tem a sua. Então, a legítima defesa é defendida pela igreja. Então, você tem a obrigação de defender a sua vida. Por exemplo, o que é que eu disse? Já que você quer saber, né? O que é que eu falei? Eu disse para o Zé Eduardo, olha, se eu estou terminando de celebrar a missa, vou para a sacristia da igreja, e ali eu percebo que tem um ladrão com uma arma para me matar, se eu tenho uma arma no bolso da minha batina, eu atiro nele e mato ele primeiro. Rapaz, pode usar arma? Deve usar arma? Então, o Eduardo fez a mesma pergunta. O que é que eu falei? Se eu tenho uma arma no meu bolso, olha, se eu tenho uma arma no meu bolso, então, para defender a minha vida, Isso é natural. Até. usando a legítima defesa, o que é que eu faria? Atiraria e mataria ele primeiro, para defender a minha vida. Como eu não tenho arma no bolso, eu iria ser morto pelo bandido. E ficaria por isso mesmo. Entendi. Né? Mas se eu fui para uma escola de tiro, chama de CAC, não é? Por exemplo, se eu um dia fosse para uma escola de tiro, passasse por todos os procedimentos, fosse bem preparado e tivesse condições de ter uma arma, eu teria uma arma. Eu teria uma arma, mas por quê? Porque eu vou ter a intenção de ter arma para matar as pessoas? Não, não é isso. Para defender-me de algum momento como esse que poderia acontecer, porque nós sabemos que a violência está à solta, né? E que nós somos interpelados a qualquer momento, pegos de surpresa a qualquer instante. Então, um padre confia em Deus Nosso Senhor, obviamente que confia em Deus Nosso Senhor, mas nós temos que ser prudentes também. Não é? Nós não podemos vacilar. Não, em legítima defesa eu até entendo. Então, é legítima defesa. Você pensava que era o quê? Que eu ia matar porque eu Não, eu só queria que você esclarecesse. Né? Mas o padre não anda armado, não, né? Não, eu não tenho nem dinheiro para comprar arma, meu irmão. Nunca fiz curso de tiro. Aí se eu fizesse isso, eu seria preso, né? Não posso. Vamos lá, padre. Então, o senhor tem uma boa relação, né, com a família Bolsonaro. E os filhos, alguma relação? Não. Tudo isso nós tivemos na campanha. Na campanha. Isso foi só no período da campanha. Hoje a minha relação com eles é através da oração. Rezando por eles sempre, como eu faço. Pronto, chegou um áudio aqui, eu não sei se vai dar para a gente... Eu vou tentar colocar aqui logo no meu notebook, certo? É um áudio? É um áudio de alguém que está nos acompanhando. Vamos ouvir o que ele pergunta. É pergunta? É uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta. Bom dia, eu sou Valdísio Santos, funcionário público. Gostaria de conhecer um pouco mais a respeito do senhor. Queria que o senhor fizesse um breve resumo da sua atuação social e política, para a gente ter uma ideia do contexto geral. Pronto, já fizemos, já respondemos. Da sua atuação. Já respondemos. Já foi respondido. Queria agradecer a Valdísio Soares a sua participação. O padre já falou sobre a sua história, né? É um resumo, né? Agora, o
só dê um... Talvez ele tenha chegado depois. Não, Valdir, depois você pode ver essa live que ficará gravada Perfeito. nas redes sociais, mas eu já tinha comentado sobre a minha história vocacional, como eu cheguei na igreja, como eu fui me descobrindo no sacerdócio, depois como eu entrei no PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, a minha relação de amizade com ele, de aproximação, a minha atuação catequética dentro do partido, e depois o porquê fui candidato a vice-presidente da República e depois lançado a ser candidato majoritário como presidente da República. Tudo isso eu expliquei. Então, eu agradeço a sua pergunta. Aí o senhor vai fazer a gentileza de depois dar uma olhadinha no início dessa gravação, lá vai ficar gravado, o senhor vai encontrar a resposta, tá? Padre, vamos falar um pouco sobre o futuro político. Né? Tem futuro, a política é uma dinâmica, né? Como o senhor mesmo colocou. É dinâmica. O padre Kelmo se dedica à sua vida religiosa ou continua fazendo essa incursão na vida política? Não, eu sou padre. Antes de qualquer coisa, vocês têm que botar na cabeça o seguinte: eu sou padre. A política é uma consequência. Encarem a política como eu encaro. Para mim é um serviço, uma pastoral. É uma catequese, como eu disse ao Roberto. Eu vou entrar para fazer catequese. O que é catequese? É orientação espiritual, é retiro, é instrução, aconselhamento, é isso. Né? Então, eu continuo na política, sim, mas eu continuo muito mais ainda como padre. Né? Inclusive, faço lives às 4h30 da manhã, lives religiosas. Às 9 da manhã tem outro momento de oração. Né? E as missas que vou começar a celebrar aqui nesse lugar, como o senhor mesmo sabe. Maravilha. Serão todos os domingos. Né? Depois eu vou divulgar os horários, o local e tudo. Maravilha. Padre, o senhor esperava tanto acolhimento, né? O povo brasileiro, no geral, que não é só em Salvador, não é só em São Paulo, não é só em Brasília, né? Existe muito carinho, né, pela sua pessoa. Você esperava essa repercussão tão positiva? Eu não esperava, não. Sinceramente, eu estou até agora sem entender, surpreso de tudo isso. E, ao mesmo tempo, feliz, né? Porque, pelo menos, não estão me jogando pedra, né? Eles estão me abraçando, me acolhendo, me tratando bem. E agradeço a todos vocês, viu? Muita gente no meu Instagram que fala comigo com muita atenção, com muito respeito. Vez por outra aparece lá um meio desorientado, mas a gente manda ele embora. Mas, realmente, na frente do prédio onde eu moro, quando eu saio, a criançada tem uma escola em frente, começa a gritar: ô padre, ô padre, ô padre, eu tenho que ir lá falar com eles e tal. É um carinho enorme, é uma atenção muito grande que as pessoas têm comigo. Eu agradeço muito a cada um de vocês. E eu espero poder corresponder também com tudo isso que vocês estão me oferecendo, viu? Esse calor humano que o brasileiro sabe expressar muito bem. Né? Ok, né? Não tendo mais perguntas, chegaram os áudios aqui, mas não vou me arriscar. Porque ninguém sabe o que é que vem aí, né? Não vou abrir mais. Não passa não, vem que vem uma vou bomba aí. deixar passar primeiro pelo crivo da produção, bigorna. da bigorna. Bota na bigorna. Padre Kelmo, eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui na Estação Podcast. Queria deixar aqui esse momento para o senhor fazer as suas considerações finais, né? Esperando que o senhor volte em breve aqui e está conosco. Olha, eu queria dizer, olhando ali, onde quiser. Eu queria dizer para todos vocês, aquela de lá. Eu queria dizer para todos vocês que vamos encarar o Brasil. Eu gosto muito de falar isso, porque isso é verdade. Vamos encarar o nosso país como a nossa casa comum. Uma casa comum onde todos que vivem nessa casa devem conviver como irmãos, assim como é uma família. Cada um é diferente, obviamente, um é diferente do outro, um tem a condição financeira melhor que o outro, mas todos temos o mesmo objetivo, o mesmo interesse: cuidar da casa comum que é nossa. Então, vamos honrar o nosso país, vamos valorizar mais ainda o nosso país, vamos conhecê-lo melhor através da boa leitura. Estudem mais, leiam mais sobre as nossas raízes culturais, de onde foi que veio o Brasil, as nossas origens. Vamos mergulhar nesse convívio fraternal que nós temos. Vamos entender esse contexto nosso religioso que lastreia o nosso país, a nossa nação. E vamos cuidar uns dos outros, né, para diminuir a violência, para diminuir tanta coisa ruim
que a gente está vendo acontecer na vida de tanta gente. Nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais, seres humanos, né? E nós precisamos nos respeitar e nos tratarmos como seres humanos que somos, né? E que vivemos numa casa única e que precisa de atenção e de cuidado. Vamos praticar valores, vamos praticar virtudes, vamos cultivar os nossos valores, vamos viver princípios, é o que a gente está precisando hoje. Vamos voltar-se mais ainda para as coisas do sagrado, vamos redescobrir a nós mesmos. Você se conhece? Você sabe de onde você veio? Você sabe qual é a sua missão que você tem nesse mundo? Você poderia me dizer 5 valores, 5 virtudes suas, rapidamente? Você poderia identificar 5 defeitos seus? Então vamos nos conhecer mais e melhor, né? E a partir desse conhecimento, desse autoconhecimento, vamos acolher o outro como um ser humano também igual a nós. Vamos ser mais cristãos, mais humanos, sempre com a motivação. Quem nos inspira, quem nos motiva, o nosso modelo é e deve ser sempre Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe todos vocês. Moisés, obrigado, né, toda a acolhida aqui. E eu espero voltar sim, mais vezes, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Padre, ó, o pessoal tá brigando comigo aqui, pedindo, pelo amor de Deus, que tem uma Bianca pessoa aqui, tá perguntando se o senhor sai candidato na próxima eleição. Bianca, eu não posso dizer a você, não posso dar uma afirmação desta para você, porque, como ele disse no início, a política muda assim como as nuvens. Toda hora muda, não se pode fazer cenários longos. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu sou padre, mas estou filiado a um partido. O partido, na época do pleito, é que vai decidir, escolher e apontar alguns nomes. Se na época certa o partido apontar o meu nome para candidato a alguma coisa, e eu perceber que está na hora, que vale a pena, que é isso mesmo, então eu vou aceitar a indicação do partido. Entendeu? É por aí. Deixar claro que o Padre Kelman aqui não veio fazer nenhum tipo de campanha, ele está Não. falando como religioso, como homem público e como cidadão, que é um direito que ele tem, Claro, certo? claro. Tem o Cal Funchal aqui que pediu também, tomara que... Moisés, diga ao Padre Kelman aí que eu sou fã dele, Oh, eu aqui de Feira de Santana, e diga a ele que jogue duro mesmo, como ele está jogando nessa entrevista aí. Sou fã desse Padre Kelman aí, viu? qual é o nome dele? Cal Funchal. Clau. Cal. Cal Funchal. Kill, lá em Feira de Santana. Que eu, Funchal, olha, Funchal, obrigado por esse teu carinho todo. Deus abençoe a sua vida. Eu conheço a sua cidade, já estive muito em Feira de Santana. Um abraço aí para a Rocheane, minha amiga de Feira de Santana. Muito obrigado mesmo por todo esse carinho aí, por estar também assistindo esta nossa live. E que Deus te abençoe. Ó, muitas perguntas aqui. Mas a gente não já deu as considerações finais, não já acabou? Né? Ai, meu Deus do céu. O povo não quer Mas que tá bom. Vamos lá. Topa aí? Vai lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu vou entrar aqui. O pessoal da produção pode me ajudar aí? Tem as perguntas no YouTube aí. O pessoal não quer que Padre Kelmo... 1h40 já. Aí temos uma... Ou vamos deixar para uma próxima? O que o senhor acha, padre? Não, vai lá. Aí chegaram aqui várias. Qual a opinião dele sobre a tentativa de golpe militar no Brasil no dia 8 de janeiro? Como é a pergunta? Qual a opinião dele sobre a tentativa de golpe militar no Brasil em 8 de 1? Antônio Souza. Mas não houve tentativa de golpe militar? Nivaldo Júnior pergunta, que golpe? Não houve. Porque se houver... A pergunta está mal feita, me desculpe. Não houve tentativa de golpe militar, porque se houvesse tentativa de golpe militar, não era o povo que estavam nas ruas, mas eram os militares que estariam nas ruas. Seriam os tanques que estariam nas ruas. Então, desculpe, mas a pergunta não está bem feita. Está mal formulada, né? A pergunta ao padre por que o ex-presidente deixou o preço do petróleo pagando dividendos bilionários americanos e a população pagando gasolina a quase R$10. Bom, essa pergunta eu não sei lhe responder, não vou lhe responder. Isso aí só um técnico da Petrobras para explicar isso aí. Isso aí, porque é muito complexo, muito confuso, viu? Minha cabeça aí vai dar um nó.
E daí a pouco eu vou estar abençoando com óleo e não vai dar certo, não. Ou com Ou gasolina. com gasolina, não vai dar certo. Pessoal, eu vou pedir desculpa a vocês. O horário está avançado, o padre tem outras atividades, né, outras obrigações, outros compromissos. Eu quero agradecer mais uma vez, de coração. O padre Calmo veio aqui para a Bigorna e, como sempre, saiu com muita maestria. E fica aqui, viu, padre, o convite, o espaço aberto para que o senhor possa, quando puder, vir aqui. A gente vai elencar todas as perguntas e, com cuidado, a gente vai passar essas perguntas para a gente não ser mais surpreendido. Está bem, obrigado a todos. E obrigado, Moisés. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Amanhã teremos o nosso querido Dr. Edson Machado, que vai falar sobre agronegócio, certo? Vai falar sobre todo o processo do agronegócio aqui no Brasil, especialmente na Bahia. Vai falar de preço de boi, preço de terras, para vocês que gostam de negociar com fazenda, commodities, grãos, enfim, tudo que a tecnologia no campo, hoje eles estavam me explicando coisas fantásticas que estão acontecendo no campo. Então, amanhã com o agronegócio, tá bom? Bom estar com vocês, um beijo no coração e até amanhã.